O plano de TI. O plano de TI ele é o principal produto da fase de alinhamento estratégico, tá? Então, quando eu estou olhando para a minha estratégia empresarial e eu estou bolando, né, uma estratégia de TI, eu vou escrevendo o meu plano de TI. O nosso plano de TI, normalmente, ele não é desenvolvido para um período superior a 3 anos, né? O ideal é que eu revise o meu plano de TI a cada 1 ano. O ideal é que eu revise o meu plano de TI a cada 6 meses, a cada 1 mês, né? Porque a tecnologia ela tem mudado cada vez mais rápido e dependendo do tipo de mercado que você opera, putz, 1 semana é muito tempo, né? Sempre eu tenho que ter membros da TI participando da definição dos objetivos e as estratégias da empresa. Então, o meu plano deve auxiliar a eliminar pontos de auditoria, tá? O que é eliminar ponto de auditoria? Eu ter registro. O eliminar pontos de auditoria quer dizer que eu estou acrescentando pontos que eu posso fazer auditoria de maneira mais fácil, tá? Então, tudo aquilo que eu consigo controlar, sabendo quem fez, como fez, por que fez, né? É um ponto de auditoria a menos que eu tenho que tratar, né? Se eu tiver algum problema. Atender os requisitos de compliance, né? Então, o plano ele tem que atender os requisitos de conformidade, tanto na parte documental, né, como na parte de operação, e precisa ser elemento de apoio à gestão do diretor de TI e demais gerentes de tecnologia. Então, normalmente, o plano de TI, se a gente for pensar assim, né, em alta gestão, a gente tem uma estratégia corporativa, tá? Dentro dessa estratégia corporativa, eu tenho uma estratégia competitiva de posicionamento, então, como eu vou me posicionar no mercado. Eu tenho um plano estratégico, que aí é um plano mesmo, dizendo o que eu vou fazer. E embaixo desse plano estratégico, eu tenho os planos funcionais, ou seja, para cada área da minha empresa, eu tenho um plano de o que eu vou fazer, como, por quê, por onde, como é que eu vou gerir, enfim, né? Para quê? Para que eu tenha lá no topo da pirâmide o que a gente chama de inteligência competitiva, ou seja, eu tenho que ter um alinhamento de todas as minhas áreas para que eu tenha cabeça para competir melhor no mercado, tá? Então, a gente tem lá, ó, plano de pesquisa e desenvolvimento, um plano de marketing, plano de novos produtos e serviços, né? Plano de vendas, um plano de operação, plano de logística, plano de RH, o plano de funding, ou seja, de onde vem os recursos para financiar a minha, pelo menos o essencial da minha operação, né, ou a ampliação dela, e o meu plano de TI. E é aqui que a gente tá olhando. Tá? Eu tenho, para que se tenha inteligência competitiva, o meu plano de TI tem que estar alinhado com todos os outros planos funcionais, com o plano estratégico e com a estratégia de posicionamento da estratégia corporativa, né? Vocês viram que esse negócio aqui é muito maior do que a gente pensou, né? Então, o plano de TI ele tem que ser visto como um dos planos funcionais, né? São projetos e serviços derivados alinhados com a estratégia empresarial. Então, eu tenho que ter esse meu plano de TI alinhado com os demais planos da organização. Tá? Para eu entender melhor onde é que está o plano de TI. Quando a gente fala de inteligência competitiva, eu falo de como é que eu vou tratar as informações para elaborar ou revisar a estratégia competitiva de mercado. Então,
eu tenho que ter informações bem processadas, bem tratadas e de fontes confiáveis, para que se possa tomar uma decisão de como agir, né, como eu vou competir no mercado. Eu tenho uma estratégia corporativa que documenta as estratégias de operação e comportamento no mercado. Veja bem, operação e comportamento. Uma é altíssimo nível, assim, né? Ó, nós vamos para lá, né? Nós vamos desbravar nessa direção de mercado. A estratégia corporativa é, tá, beleza, a gente vai para lá e a gente vai, então, precisar de um caminhão para ir para lá, a gente precisa de comida para ir para lá, a gente precisa de alguns insumos para ir para lá, ok? Depois eu tenho a estratégia competitiva de posicionamento, é onde eu documento a missão da empresa, os objetivos estratégicos do negócio e como a empresa vai competir. Né? Eu vou ver como é que eu vou me posicionar. Então, a gente vai... nosso objetivo de ir para lá com caminhão, com tudo, eu tenho que ter os melhores motoristas, os melhores funcionários, né? Eu tenho que ir para lá porque nós vamos desbravar o novo mundo, né? E depois eu tenho os planos funcionais, que eu vou desdobrar essas estratégias em produtos e serviços com foco no objetivo. Né? Então, eu tenho lá, o meu motorista tem que ser treinado, tem que ter carteira isso, aquilo, aquele outro, ele vai passar por reciclagem a cada X meses, ele tem que saber dirigir direito sem estragar o caminhão, todo o pessoal que faz o abastecimento tem que ter curso de para lidar com produtos químicos e inflamáveis, enfim, eu estou colocando no papel. Então, a gente vem de um nível bem alto e vem, né, colocando ele mais pé no chão e mais alinhando o que precisa ser feito. Antes do meu plano, de eu pensar em elaborar o meu plano de TI, eu preciso me perguntar, a empresa possui princípios de TI estabelecidos? Vocês conhecem uma empresa que tenha princípios de TI estabelecidos? Alguém me diz uma empresa que tem princípios de TI muito bem estabelecidos? Sério? Não, Bibi, nem todas as grandes empresas têm princípios de TI. Boa, Maurício. Google. Tá? O Google tem os princípios de TI, acho que mais bem estabelecidos que eu conheço. Jonathan, a Dell ela não tem princípios de TI. Ela, quer dizer, ela tem, mas é que a Dell, em relação aos princípios de TI, ela é quase igual à IBM. Na verdade, a IBM eu acho que está no outro extremo, assim. Os princípios de TI da IBM, eles são muito mais conservadores e alinhados à parte de negócio do que, né? A Microsoft tem os seus princípios, mas eu gosto muito do Google. Tá? Quais são os princípios de TI do Google? O que vocês percebem do Google? Se for o caso, abre o microfone aí. O que vocês percebem do Google?
inovação. Inovação é uma das premissas, é um dos princípios de TI. Mas não é só inovação, é a inovação da inovação, tá? O Google, ele é adepto a uma coisa muito, assim, é, eles conseguem enxergar valor em coisas de TI que outras empresas nem sequer pensaram, tá? Por exemplo, mas assim, o princípio maior de TI do Google é que todas as ferramentas que vocês usam do Google, elas são ferramentas que foram desenvolvidas para o Google. Os funcionários desenvolveram para eles. Tá? O Google é uma empresa de informação. Tá? O carro-chefe do Google na verdade, de processamento de informação e uma empresa de marketing. Então, esse é o carro-chefe deles. Para essa operação deles, eles precisam de ferramentas. Por exemplo, o camarada lá, ele precisava usar o Office. Quanto custa um Office? Tá? Para uma empresa como o Google. Tá bem, que custe lá 30, 40, 50 dólares por usuário. O Google tem esse bichinho da inovação. E aí eles pensaram assim, por que a gente precisa comprar um negócio se a gente pode desenvolver uma ferramenta para a gente? E aí eu apresento para vocês o Google Docs. Se, então, o grande negócio do Google é a maneira com que eles tratam a informação, eles precisam desenvolver ferramentas. E uma boa parte dessas ferramentas, eles usam ou para criar novos negócios, ou novos serviços, né? Ou então, para o usuário normal, eles entregam de graça, a partir do momento que você vende a alma para eles. Alguém discorda de mim? Então, a partir do momento que você clica lá, eu aceito os termos, o que a gente vende o que para eles? A alma. A alma. A gente vende a alma por Google. E isso, eles conseguem, mas aí é que tá, a partir do momento que você tem todo mundo, no Google todo mundo é da área de TI. Eles fazem tudo e eles integram tudo. Eles sempre pensam como eu faço, ou o que eu vou desenvolver de ferramenta para mim que vai ser melhor para eu integrar com uma outra ferramenta para criar, para agregar valor a uma outra informação. Hoje, vocês têm acesso ao Google Maps, né? O Google Street View. Hoje é muito fácil. Sim, as ferramentas gratuitas elas são essenciais para os estudantes, né? Mas, na verdade, eu acho que as ferramentas gratuitas elas são essenciais para tudo, né? Eu vivi a revolução do software livre e foi muito legal, tá? Eu comecei a mexer com Linux em 1998, né? O Linux já era um produto um pouco mais maduro, mas nem perto do que é hoje. E estava num nicho de mercado, assim, só para nerds, babões lá, que viravam a noite na frente do computador, né? Então, de 99, 2000, lá do ano 2000 até o ano 2005, teve aquele boom, né, do uso de Linux e todo mundo começou a descobrir que existia Linux e que era gratuito e, enfim, a Microsoft teve que respirar fundo e mudar e isso foi exatamente quando
o Bill Gates, ele saiu, né, da gestão, da alta gestão da Microsoft, montou lá o instituto dele e deixou toda a gestão da Microsoft para um cara chamado Steve Ballmer, que era o CIO dele, era o cara que era o braço direito dele. O Ballmer, ele era um cara tecnicamente muito bom, mas ele perdeu, acho que eles demoraram muito para reagir, né? A Microsoft, ela ficou muito abraçada aos princípios de TI, né? Eles ficaram muito abraçados aos princípios de TI antigos deles. Eles não souberam se reinventar. Tá? Na época que o Linux explodiu, a Microsoft teve um encolhimento, principalmente na área de servidores, no market share. Tá? Então, eles começaram a perder muito espaço. No desktop, não, né? Até pela quantidade de Windows pirata que tinha por aí. Mas em governo, em determinadas áreas de pesquisa, eles perderam bastante espaço. Tá? E até eles mudarem a estratégia de negócio, eles perderam muito espaço. Então, hoje, existem diferentes tipos de licenciamento de produtos Microsoft. Inclusive, tem o Open Volume, né, que é as licenças de volume para grandes usuários, governo, que essas licenças Open Volume eu consigo, eu pago um valor por mês pelo que eu uso, entendeu? Então, eu preciso, principalmente em ambientes de data center virtualizado, eu levanto lá uma máquina nova e eu preciso, né, Amazon Web Service, preciso levantar um servidor com Windows Server 2019 lá, eu pago pelo que eu estou usando, eu vou pagar um valor por mês por aquilo. Antigamente, não, eu tinha que comprar uma licença vitalícia daquele negócio, e se eu precisasse fazer atualização, eu tinha que comprar um outro produto. Tá? Em Linux eu não tinha que pagar nada, eu fazia a atualização, né? Também algumas empresas entregaram o valor no suporte ou no empacotamento, né, de uma maneira um pouco mais ordenada. Mas é aí que a gente começa a olhar os princípios de TI da empresa. Boa noite, professor. Boa noite. Fala, meu velho. Beleza, entrando aí. Tá? Demorou um pouquinho aqui, mas é por causa do acesso. Não, tranquilo. Tá todo mundo engargalado aí. Vai, nem me Principalmente fala. o pessoal que tem net aí tá tendo bastante problema. Aham, exatamente. Você tem o meu caso aqui. Uhum. Ué, saiu a tela aqui de apresentação agora. Opa! Não, é que eu acho que alguém... Agora você tá como principal. Cara, eu acho que alguém se... Aí eu demorei um pouquinho porque, tô há 2 dias enfurnado em casa e eu tive que Uhum. comprar alguma coisa para vir para comer. Tranquilo, vamos tocar aqui. Vamos lá. Bibi, o aula tá bem ruim. O aula tá tendo o pessoal da TI da Ubra lá, tá batendo cabeça, porque o que aconteceu? Com esse negócio Home office? todo mundo agora virou, toda a Ubra virou EAD. Né? Eu acho que Exatamente. só o curso de veterinário, eu acho que algumas disciplinas que continuam presenciais. Né? Então, o aula que ele tinha uma carga X, de repente ele estava com uma carga 50X, porque não é Sim. só o curso de TI, né? Não são só os cursos de computação. Agora tudo, até o 100%, curso né? até o curso de costura lá agora é EAD, né? Tá E louco. aí
Ei, choradeira. Ei, Caramba, pior que isso daí vai ser fatal, professor. Eu tô com pendência ainda de concluir os trabalhos ali uhum. também, tá? Porque da mesma forma o seu trabalho lá, eu faço, imagina, todos os clientes que eu tenho lá da empresa, eles Sim, são em todo o sim. Brasil. E tá É, tudo, assim, ó, de uma hora para outra, todo mundo tá querendo acessar o sistema tudo via home office. tá. É. O Uhum, outro trabalho, aquele lá do dia 9, né? Aquele já passou. Agora, o da última aula, tá? uhum. Eu já botei o prazo para o dia 27, É, eu tá? vou fazer ali tranquilinho e depois vou te passando. Quiser aceitar, eu vou, Ah, eu igual vou vou, fazer vamos lá, todos. eu vou aproveitar, Igual vou fazer os todos para poder ir vou estudando jogar pro dia também. 29 aqui, para vocês chorarem menos. Deixa eu, É, eu eu vou vou. pegar e vou fazer isso, mas só que detalhe, eu vou ir mandando igual, vou tentando ali, mesmo que não dê pontuação, mas pelo menos vai ir estudando. Uhum. Eu vou procurar fazer todas as aulas online, que eu acho que é bem legal para. Não, assim é mais, assim eu achei legal, porque ela É, tu consegue já conversar, tu consegue tirar as dúvidas e tudo mais. uhum, Porque eu, só planilha, só PPT ali, às vezes a gente fica na dúvida de algum aham, detalhezinho e tudo mais, né? isso, mas eu também gostei. É, eu estou gravando essa. Não, é ótimo, ótimo, que aí é é, o pessoal que não conseguiu entrar agora pode pegar mais tarde, né? Isso, ou se vocês tiverem alguma dúvida. A única coisa é que assim, ó, eu comecei a gravar no plano de TI, tá? Eu me esqueci de começar a hora que a gente começou, então uma parte. Mas para quem chegou agora, eu vou só voltar um pouquinho. É, quem foi que fez o. Como é que é? Do Facebook eu fiz. Ei, choradeira. Achei que Aonde que era tá vinte e aí? três, eu mudei para 27, já joguei para de 29. A do Facebook era da aula de sexta, da aula de gerência. Ah, tá, sim, exatamente, é da outra É, aula. O pessoal tá é da misturando as outra coisas. Não, ontem eu estava dando aula de administração de sistemas operacionais e os negros já falando de governança, né? Ixi, Mas assim, é, quem é que fez o trabalho aquele do modelo opa, vou voltar aqui, o modelo do Henderson e do Venkatraman, bah, isso daí eu não fiz ainda. Não cheguei nesse, sou bem sincero. tá? Eu queria Como até eu, entender melhor esse aí. ah, então, beleza. Então, pessoal, eu vou pedir licença para vocês que já estavam, que a gente já passou aqui, só para eu bater em cima do modelo do Henderson e do Venkatraman aqui, tá? Que eu acho que isso aqui ele é muito importante para o entendimento até da parte de governança. Como vocês podem ver aí na apresentação, tá? Lá no começo, eu coloquei um mapa mental do modelo genérico de governança, que eu expliquei por onde que a gente vai andar, tá? Eu tenho que fazer o alinhamento estratégico da minha TI com a minha estratégia corporativa, tá? Então eu vou elaborar um plano de TI que vai alinhar como que eu vou operar. Aí a gente vai passar por todos as outras as outras áreas. Eu não vou repetir isso aqui na próxima aula, como esse modelo genérico de governança e a elaboração do plano de TI dentro do alinhamento estratégico é muito extenso. Então, as nossas próximas aulas serão a respeito de partes disso, para a gente fazer toda essa volta. Aliás, dentro do plano de TI, né? Então, o que eu tinha pedido para vocês fazerem um trabalho sobre o modelo de Henderson e Venkatraman, que era justamente para ter terminado antes da nossa última aula, para a gente poder falar um pouco desse modelo.
né? O pessoal com quem eu já tinha começado a aula, eles manifestaram que tinham acharam bastante complexo, mas ele é complexo e não é. Ele é um negócio assim fantástico, porque em 1993 os caras já pensaram que eu tinha que ter TI alinhada à minha estratégia de negócio. Então, o que acontece? Eu tenho duas estratégias, eu tenho a minha estratégia de negócio e a minha estratégia de TI, e ambas têm dois escopos. Tem um escopo que é externo, ou seja, é o meu escopo de negócio. Opa, cadê meu apontador? É o meu escopo de negócio, né? É a maneira, o que eu faço, como eu faço, né? Qual é o mercado que eu vou atuar. Ele tem que estar alinhado à maneira com que eu gerencio o meu negócio, né? Ao conhecimento que eu tenho para me destacar, ou as ações que eu tomo para me destacar dos meus concorrentes. Tá? Então, a minha estratégia de negócio no escopo externo é essa. Eu defino qual é o meu negócio, eu tenho que definir a maneira com que eu vou gerenciar ele, e eu tenho que saber aonde que eu vou atuar para me distinguir dos meus concorrentes. Tá? Já no escopo interno, a minha estratégia de negócio tem que definir como é que eu vou me organizar administrativamente. Então, como é que a minha infraestrutura está definida, quais são as habilidades que eu tenho que ter, ou as pessoas que trabalham para mim têm que ter, e eu tenho que ter processos definidos, porque essas pessoas elas vão fazer parte desses processos, e elas têm que saber o que fazer e como fazer. Tá? Então, a partir do momento que eu traço essa estratégia de negócio externa e interna, né, eu fiz um alinhamento multidimensional de estratégia de negócio e eu preciso alinhar ele com a minha estratégia de TI. Tá? Então, o meu escopo externo da minha estratégia de TI é qual a tecnologia, quais são as tecnologias que eu vou usar, como é gerenciar elas e sistematicamente, né? Quais são as competências que eu vou trabalhar em cima da gestão? O que eu preciso saber para gerenciar essa minha tecnologia, né? E quais são os sistemas? Qual é o que eles me entregam de diferencial, né? No escopo interno, eu tenho que definir qual vai ser a minha arquitetura de TI, então como é que eu vou me organizar, o que eu preciso comprar, o que eu preciso contratar, como é que eu vou organizar fisicamente a minha TI, né? Quais são as habilidades que eu preciso ter para poder gerenciar essa arquitetura, e eu tenho que estabelecer processos de gestão que estejam alinhados, né? Para eu conseguir gerenciar tudo isso. Tá? Então, eu tracei uma estratégia de negócio que tem um escopo externo e interno, e eu tenho uma estratégia de TI que tem um escopo externo e interno. E o Henderson e o Venkatraman, eles dizem o seguinte, que existe uma relação direta entre esses quatro caras aqui. Tá? E a partir do momento que eu faço qualquer ajuste num deles, eu tenho que pensar no outro, ou seja, eles são complementares. Então, essas duas estratégias nesses escopos interno e interno é bidirecional, né? Então, um acaba influenciando no outro. E eu tenho que ter um alinhamento estático e um alinhamento dinâmico, na verdade, dessas estratégias, da estratégia. Na verdade, eu não tenho duas estratégias, eu tenho quatro. Eu tenho a estratégia de negócio estática, que é aquela que eu bolo num determinado momento, e a estratégia de TI, que está alinhada com aquela estratégia de negócio, e eu tenho a minha estratégia dinâmica, que é aquela que, assim, a partir do momento que o barco está andando, o mercado começa a oscilar, aparecem novas tecnologias, então eu tenho que ter um plano estratégico, um alinhamento estratégico dinâmico com a minha estratégia de negócio dinâmica, né?
Porque assim, eu planejo ir por aqui, mas daqui a pouco apareceu uma nova tecnologia, daqui a pouco mudou regulamentação de mercado, daqui a pouco tem um lockdown na economia, daqui a pouco o dólar sobe, o dólar cai, a gasolina sobe, a gasolina cai. Coronavírus no meio do caminho. Exatamente. Né? Então, e aí eu vou criando um alinhamento estratégico da minha TI baseado nessa estratégia que vai aparecendo, que eu tenho um plano, que é o que eu quero fazer, e o plano do que dá, né? Então, eu tenho o plano da TI do que eu quero fazer e o plano da TI do que dá. Eu tenho que fazer esses 4 caras andarem juntos, tá? Então, vamos passar, então, lá, vou voltar agora para o plano de TI, né? A gente já estava no pré-plano. Eu comentei que o plano de TI ele tem um alinhamento estratégico muito importante, e ele precisa estar no mesmo nível dos planos funcionais. Tá? Então, antes do plano, a gente estava discutindo agora, a hora que vocês chegaram, a respeito dos princípios de TI estabelecidos. Tá? Então, uma empresa, para elaborar um plano de TI, ela tem que estabelecer quais são os princípios de TI. O Google tem os princípios de inovação e desenvolvimento das suas próprias ferramentas. E não importa o tamanho da inovação. O meu funcionário, ele não precisa bater ponto, ele, se quiser sair para almoçar às 4 da tarde, jogar PlayStation até às 10h30 da noite e trabalhar a noite inteira, o problema é dele, desde que ele entregue aquilo que está planejado. Tá? Então, a gente tem princípios corporativos e também tem os princípios de TI. O Google integrar tudo que pode ser integrado, usar as ferramentas, e se não tiver uma ferramenta, a gente desenvolve, e o céu é o limite. Tá? E se precisar de mais poder de processamento, a gente vai lá e monta outro data center. Então, esse é o princípio de TI do Google. Tá? Se a gente for olhar para o princípio de TI da IBM, é tudo na planilha. A IBM é uma empresa que tem mais de 100 anos. Tá? Então, a IBM começou em 1800 e bolinha, né, uma empresa de máquinas. Então, é uma empresa que tem uma mentalidade muito quadradinha. Então, se falar assim, olha, você vai precisar desenvolver uma nova ferramenta e assim, ó, para a semana que vem. Os caras vão falar assim, você está louco? Aonde é que está a especificação da ferramenta, a especificação funcional, né, o plano, a análise de requisitos, né, o diagrama, né, de entidade e relacionamento da base de dados. No Google, os caras não estão nem aí. O que é NoSQL? Big Data, não sei, desestruturado, joga tudo isso aí no data center, Hadoop, joga lá, distribuído um volume de trilhões de dados e vamos ver a maneira de minerar isso aqui, o que eu estou buscando, e aí eles vão refinando. Então, a maneira de trabalhar é bastante diferente. Né? Então, os princípios de TI dessas duas empresas são bem estabelecidos. E o seu Zé da esquina, ele estabeleceu quais são os princípios de TI? Se ele não estabeleceu, na hora de começar a escrever o plano é a hora, tá? E aí sim, os meus recursos de TI vão ser alinhados com os itens de desempenho de empresa, né? O que vende mais, vende menos, termos de faturamento, em termos de atingimento de mercado, né? De penetração de mercado, enfim. Então, eu preciso também desenhar direitinho a minha arquitetura e infraestrutura de serviço, né? E eu tenho que definir a estratégia de sourcing, que é como é que eu contrato determinadas coisas. Tá? Então, antes do plano, eu preciso isso. Normalmente, a gente faz o plano em 2 partes, né? Olhando para as necessidades do negócio, e que eu vou definir as minhas aplicações de apoio, tanto gerenciais como operacionais, e a parte de capacitação de TI, capacitação não só de formação, né, mas o Paulo, fecha o microfone aí, o pessoal tá dando barulho. Capacitação de TI, que
são os serviços, os projetos e os processos da minha TI. Então, o resultado desse plano vai ser o meu portfólio, ou seja, tudo aquilo que a minha TI vai me entregar, tá? E o que ela tem. Então, para eu elaborar o meu plano de TI, o que a gente precisa fazer? Primeiro, tenho que fazer uma análise estratégica da minha organização, eu tenho que analisar o portfólio atual e entender como é que o negócio funciona, tá? E aí, com base nisso aqui, eu consigo analisar e definir quais são as necessidades do negócio e a estratégia de serviços, tá? Com essas duas informações aqui, ó, eu passo para análise e definição da minha arquitetura de TI, sourcing, né? Claro, eu também tenho que definir os meus objetivos e metas de TI. Eu preciso, essa informação aqui é muito importante. E com base nisso, eu vou definir a minha arquitetura, eu vou definir como é que eu contrato, né? Serviço, gente, enfim. Eu vou definir qual é a arquitetura dos meus processos de TI, como é que a minha TI está organizada, eu vou definir a estratégia de segurança, eu vou consolidar o meu portfólio preliminar, né? Eu tenho que fazer um rascunho do meu portfólio, eu vou definir o meu orçamento, vou priorizar o que eu vou investir, e depois eu vou ter o meu portfólio aprovado, e aí é algo que é institucional, né? Como é algo que é alinhado com a alta gestão, né? E aí eu tenho lá um presidente da empresa que vai assinar esse portfólio, tá? A gente tem como entrada desse portfólio aqui, sai, o plano de TI alinhado aos negócios, né? E como saída, a parte de operação interna do meu plano de TI. Tá? Então, para a gente ter uma ideia. Esse negócio aqui, ele vai longe, nas nossas discussões aqui. Então, primeiro, análise estratégica da organização. Eu tenho que entender qual é a estrutura do meu negócio. Tá? Eu tenho que entender quais são os objetivos estratégicos do meu negócio, tendo em vista o desdobramento para a TI. Tá? O que foi tratado como... Deixa eu só ver uma coisa. O que foi tratado como um objetivo estratégico e onde é que a TI vai entrar ali. Eu tenho que entender quais são os fatores críticos para o sucesso do meu negócio e identificar os requisitos para a TI. O que é um fator crítico para o sucesso? E aí, pessoal? Tem alguém vivo ainda ou não? Tá ali, não. O que é um fator crítico para o sucesso do negócio? Vamos lá, vocês estão vivos aí? Se manifestem. Decisão importante no planejamento. Não é bem isso. Pessoas, não. Planejamento, não. Não, não, não. Fator crítico para o sucesso. Quer ver um fator crítico para o sucesso? Não.
Não, também não é conhecimento de mercado. Se eu tenho uma empresa que o custo operacional dela é R$ 20.000 por mês, qual é o fator crítico para o sucesso? Boa! Não gastar mais do que fatura. Na verdade, o fator crítico para o sucesso é faturar mais de 20.000. Se a minha empresa o custo operacional dela é 20, o fator crítico para o sucesso é faturar mais de 20. Por quê? Porque se faturar menos de 20, ela vai ter sucesso? Exatamente. Então, é, isso é um fator crítico para o sucesso. Eu tenho que identificar quais são os fatores críticos de sucesso do meu negócio. Então, se eu tenho uma empresa de propaganda, tá? Primeiro eu tenho um fator crítico que ele é custo, ele é operação. Né? Acho que o maior fator crítico de sucesso é você conseguir faturar mais do que você gasta. Então, esse aí mas, por exemplo, fator crítico de sucesso. Vocês conseguem me dar um fator crítico de sucesso, mas aí operacional, de uma empresa como a Amazon, por exemplo? É um fator crítico de sucesso. Disponibilidade do serviço. Então, como eu estou trabalhando com comércio eletrônico, o serviço tem que estar funcionando corretamente a qualquer momento. Que mais? Eu vou até estender essa disponibilidade. Não, não, eu acho que isso aí faz parte. Ter custo com armazenamento é parte do jogo, entendeu? Né? Mas assim, a Amazon, eu acho que disponibilidade de serviço é bastante abrangente. Por quê? Porque eu tenho que ter disponibilidade do serviço, a página web do cara ali que está fazendo, o que eu estou oferecendo para ele, se eu tenho o produto ali, apresentando o produto, se ele tem acesso à minha interface de comércio eletrônico, se na hora que ele vai pagar o meu sistema de pagamento, ele está conectado direitinho com as operadoras de cartão de crédito, né? Com os bancos, com todas as modalidades de cobrança que eu tenho, né? E se aquele serviço todo ele também está integrado com o meu back office, né? Que é toda a parte de faturamento, de geração de nota fiscal, né? A parte de expedição e rastreamento de carga. Tá? Então, eu tenho que ter, eu tenho, como métricas que eu meço o desempenho desses serviços aqui, e se os meus serviços eles estiverem fora da métrica, isso é um fator crítico para o sucesso. Aí se o meu serviço ele não for bom, se ele não tiver desempenho, se eu não entregar uma boa experiência para o usuário, daqui a pouco eu vou ser taxado como a loja online que vende coisas legais, mas é um horror de comprar. Entenderam essa percepção? Quantas lojas online vocês já entraram e a experiência foi ruim? Muitas, né?
Agora, se vocês entrarem na Amazon, a Amazon tem ali, ó, compre com um clique. Você viu um negócio e o ser humano é interessante, né? Porque grande parte das coisas que vocês compram é por impulso. Alguém discorda? Jamais, né? Eu tenho. Vocês estão vendo meu mouse roxo aqui? Acho que todo mundo já viu o meu mouse roxo. Vocês conseguem me ver no íconezinho ali, pequenininho, né? Então, eu mouse. Primeiro, quantas pessoas vocês conhecem que tem um mouse roxo? Então, aí a pergunta é: vocês acham que essa compra, ela foi uma compra planejada? Eu passei 2 anos bolando uma estratégia para comprar um mouse roxo. Não, eu não sou presidente do Brasil. Então, isso aqui é uma compra por impulso. Eu precisava comprar um notebook. Essa sim foi uma compra planejada. Precisava comprar um notebook, passei acompanhando o mercado, vendo preço, né? E quando baixou a um valor que eu percebia valor naquilo que eu estava comprando e achava que o meu dinheiro estava ok, eu fui comprar um notebook. Na hora que eu estava comprando, sim, o Google daqui a pouco ele está ouvindo, vocês vão ver, vocês vão fazer uma pesquisa e vai aparecer publicidade de mouse roxo, né? Então, eu estava comprando um notebook e falei, vou aproveitar e vou comprar um mouse sem fio. E aí eu olhei ali, bem feliz, e falei, vou procurar um mouse sem fio. Tá. Mouse sem fio preto e cinza, todo mundo tem, né? E aí eu comecei a olhar um determinado modelo de mouse, né? Que é esse aqui da Microsoft, fazer um jabá lá para os caras, que eu acho que eles fazem mouse muito melhor do que o sistema operacional deles. E esse cara aqui tinha outras cores, né? Aí tinha preto, cinza, azul, né? As cores de sempre, né? E tinha um mouse, claro, tinha um mouse rosa, né? E tinha um mouse roxo. Aí o que que eu fiz? Pensei, ninguém tem um mouse roxo. E eu resolvi, então, comprar um mouse roxo. Tá? Essa foi uma compra de impulso. Então, fiz o checkout na loja lá, comprei com um clique e era isso. Tá? E a Amazon, ela consegue perceber essa compra por impulso. E algumas outras empresas de comércio eletrônico trabalham em cima disso, né, nas compras por impulso. Alguém aqui conhece o Gatri? Eu vou acabar com a vida de vocês. Tá? O Gatri é como se fosse um blog de promoções. Tá? Conhece o Gatri? É. O Gatri é justamente isso. Eu acho que ele é o Gatri e tem um outro que é o Promobit. São portais de compra por impulso. Entendeu? Tudo aquilo que é promoção aparece lá. Daqui a pouco você olha, claro, ele é como se fosse só um blog, né? O cara deve ganhar no direcionamento de link. Então, sempre que alguém vê uma promoção, você se cadastra lá. Se você enxergar uma promoção legal em determinado site, você posta lá e aí a galera pode comentar e tal. Então, muita coisa é comprada por impulso.
né? Kit de ferramenta para desmontar telefone celular. Né? Eu sou um fuçador, eu gosto de desmontar tudo, desmonto carro, moto, computador. Não, álcool gel. Não, pior tudo que apareceu uma promoção de álcool gel esses dias. Ó, tem promoção de Protex, nesse exato momento eu abri aqui para mostrar para vocês. Ó, tem TV de LED de 50 polegadas por R$ 1.699, óculos de realidade virtual, pistola para pintura, pack de Skol, TV, não. Eu vi álcool gel esses dias. Aqui tem álcool gel para as mãos antisséptico, tá? Então tem promoção de álcool gel. Promoção de borracha de hypoline, tem tudo, tem tudo. Tá? É bem legal. Mas então, assim, voltando, porque a gente acabou viajando na maionese, mas falando dos fatores críticos para o sucesso do negócio. Então, por exemplo, o Mercado Livre, um fator crítico de sucesso era melhorar o sistema de compra e venda. Eu sou usuário do Mercado Livre desde o ano 2000, né? Alguns não eram nascidos, tá? Não, se bem que eu acho que vocês todos, alguns eram muito pequenos, né? Mas o Mercado Livre antigamente era uma relação de confiança, né? Eu depositava o dinheiro para o camarada, ou eu pagava ele através de outra, pagava presencialmente, e depois você, com o volume de vendas, né, e de operações, você ganhava uma reputação. Então, quanto melhor a sua reputação, mais confiável você era. Então, o que acontecia? Você acabava comprando coisas de pessoas que tinham boa reputação, porque você sabia que você ia depositar na conta do cara e o cara ia mandar aquilo que se tinha comprado. Tá? E aí chegou num ponto que, assim, o brasileiro ele adora dar um nó nas coisas, né? O Mercado Livre tinha muito problema de pessoas que simulavam operações de compra e venda e criavam um perfil que parecia ter um mínimo de confiabilidade e acabavam dando golpe. Tá? Graças a Deus eu nunca caí num desse, mas eu conheci gente e vi muita gente. Qual foi a maneira que eles resolveram? Eles criaram uma fintech para fazer pagamento e recebimento. Eles criaram, porque o Mercado Livre começou a perder usuários, tá? Por causa por causa desses golpes, por causa dessa experiência ruim dos usuários. Tá? Então, qual era o fator crítico de sucesso naquele momento? Eles tiveram que parar tudo, mudar o plano de TI deles e instituir uma aplicação de recebimento e pagamento dentro, né, dos sistemas que eles operavam. Então, vocês entendam que essa foi uma mudança assim, radical. Né? E aí, agora, quem é responsável por receber o dinheiro e efetivar o pagamento é o Mercado Livre. O que eu faço? Eu pago para o mercado, para aquela fintech que é o Mercado Pago, eu dou o meu dinheiro para eles. Eles dizem assim: ó, você pode mandar o produto que você vendeu lá, que o cara já depositou. Tá ok. Tá? Se o teu produto tiver ok, a hora que chegar lá eu te libero o dinheiro e ponto. Então, hoje eu não preciso ter uma relação de confiança com o vendedor. Eu tenho uma relação de confiança com o Mercado Livre. Tá? Então, isso foi um fator crítico de sucesso para o negócio. Tá? O OLX hoje é o que o Mercado Livre foi há anos atrás. Então, houve essa transição. Tá? Tá. Então, quando a gente fala em análise estratégica, a gente tem que lembrar desse cara aqui, que é o Porter, e ele desenvolveu o que a gente chama de modelo de forças competitivas, aonde eu tenho que olhar para o mercado, tá? Sai, eita aí, tá? O Porter ele estruturou o modelo
A loja sumiu no outro dia. Os MP3 de 128, cartão de memória que os caras compravam no Paraguai lá de 64 GB e na verdade era um de 2, né, só maquiado. Então a gente teve muito problema. Mas voltando aqui, ó, modelo de forças competitivas do Porter. O Porter é o seguinte, existe uma dinâmica, tá, entre os concorrentes, né, ou seja, eu tenho a minha rivalidade aqui entre os concorrentes, e os meus concorrentes, eles têm uma relação dinâmica com fornecedores e compradores. Comprador, por quê? Porque eu tenho que brigar pelo market share, ou seja, eu preciso brigar pelo cliente. Eu tenho uma rivalidade de fornecimento, eu tenho que buscar o fornecedor mais barato e mais adequado àquilo, tá? Eu também tenho uma disputa com os novos entrantes, porque hoje em dia, principalmente, a gente vive uma revolução de inovação. Hoje se fala muito de inovação, de gestão de inovação, e a gente fala das startups, que são aquelas empresas novas que elas estão entrando no mercado com uma estrutura enxuta, com uma ideia inovadora, e elas estão tentando viabilizar aquilo de alguma maneira. Tá? Então, as empresas existentes, elas têm esse mecanismo de disputa, né, com os novos entrantes. E tudo aquilo, e aí, como esse é um modelo para a indústria, tudo aquilo que a indústria produz pode ser substituído. Né? Eu tenho, por exemplo, uma empresa que ela é uma das líderes de mercado no mercado de veículos. Tá? Então, ela vende X unidades. Eu tenho produtos substitutos desse cara? Qual é o produto substituto do veículo, do carro? Eu tenho, claro, Jonathan. Eu tenho um produto substituto do carro. Não, porque na verdade o Uber é um serviço em cima do produto do cara. Qual é o veículo substituto do carro? O patinete. Né? A motocicleta. Ele é um produto substituto. Se eu, vamos lá, se aquele meu fornecedor, se aquele produto que o cara está colocando no mercado, ele de alguma forma não, ou eu não tenho condição de atingir ele, ou então ele não está adequado com as minhas necessidades, eu tenho um produto substituto, né? Eu posso comprar uma moto que é mais barata. Claro que tem, aí a gente vai entrar em segurança, a gente vai entrar em seguro, a gente vai entrar em você sente todo o clima, né? Se tiver calor, você vai derreter, se tiver chovendo, você vai chegar que nem um pinto molhado, né? Se tiver frio, você vai descer que nem um pinguim. Mas, enfim, é ou não é um substituto para o carro? Beleza. Pum. Então, como é que a organização se situa no espaço competitivo? Tá? Então, eu tenho segmentos de como eu vou me posicionar no mercado. Barganha de fornecedores e compradores, então eu vou procurar me
me situar, ou situar o meu negócio numa estratégia de liderança em custo, tá? Então, se eu for me posicionar no mercado, tá? Olhando, fazendo um jogo de comprador e fornecedor, o que eu vou fazer? Eu vou situar a minha empresa com uma estratégia de melhor custo, tá? É o mais barato, é o Big, tá bem? Eu tenho o segmento inovador dinâmico, que é aquele que eu vou tentar me diferenciar, e aí a gente está falando da startup, tá? Não importa quanto custe, não importa que o meu produto seja mais caro, ele é inovador, tá? E é aí que a gente tem empresas como o Google, que se bem que os serviços do Google são bem específicos, tá? Mas se a gente for pensar, a Apple acaba se colocando como inovador e dinâmico, né? Não que seja tão inovador nem tão dinâmico, mas eles se colocam aqui. E tem o segmento de nicho, que é onde eu vou, eu vou focar num determinado nicho de mercado para operar. Então, normalmente, eu vou me situar competitivamente com os meus outros concorrentes, né, dessas três maneiras. Eu vou brigar ou para ter o menor preço, né? Eu vou brigar ou para mostrar que eu sou diferentão, tá? Ou então eu vou brigar por um determinado nicho de mercado, para atender aquele, né? Exemplo de nicho de mercado. Quantas pessoas nesta sala, né, virtual têm condições de comprar uma Bentley ou um Rolls Royce? Eu definitivamente não tenho, né? Eu acho que se eu juntar todo o meu patrimônio e o da minha família, eu não dá para juntar dinheiro suficiente para comprar um Rolls Royce, né? Mas existe uma parte da população, pequena, mas existe, é um nicho de mercado que tem condições de comprar um Rolls Royce. E eles compram esse Rolls Royce por quê? Porque a Rolls Royce se posiciona e monta uma estratégia para chegar lá no jogador de futebol, na rainha da Inglaterra, e falar, olha, eu tenho um produto que ele é diferenciado e que eu acho que vai ser a sua cara, né? E eu vou atuar naquele segmento de nicho. Então, eu foquei e eu vou... É um veículo? É veículo. Poderia ser um Celta ou pode ser uma Ferrari, tá? Então, vamos falar de mercado de veículo. Segmento de barganha são essas que você conhece aí, Fiat, Chevrolet, Ford, para quem é que tem o carro mais barato, tá? Então, hoje, se eu vou comprar um carro zero, o mais barato é o, sei lá, Renault Kwid, enfim. Então, que vai disputar mercado aí com outras tranqueiras feitas de plástico, né? Que você vai rodar 20 mil quilômetros e elas vão se desmanchar. Se a gente for pensar em segmento inovador e dinâmico em mercado de carro, é Tesla. Não é o carro mais caro do mundo, não é um nicho de mercado, mas ele é inovador, ele é dinâmico, ele é um carro elétrico, ele é um carro que é diferenciado, tem piloto automático e tem tudo que tem de tecnologia embarcada. E o segmento de nicho é aquele Rolls-Royce, é a Ferrari, né? Que aí eu vou procurar um determinado pontinho do mercado e vou agir em cima dele. Eu não vou bolar uma estratégia de massa. Então, ficou claro para vocês como é que eu, dentro desse modelo de forças do Porter, como é que a empresa, como é que a organização, ela se situa competitivamente, né? Então, eu preciso olhar para isso. Tranquilo? Show, show, legal. Tá? Então, aqui tem um exemplo, né, que eu tirei do nosso livro guia, que é esse cara aqui. Não sei se eu já mostrei para vocês, mas é este cara aqui, que é Implantando a Governança de TI. Tá? Ele diz o seguinte: se a minha estratégia empresarial ela for de enfoque,
A TI ela tem que apoiar a flexibilização dos processos relacionados a clientes, engenharia de produto, gestão de conhecimento, relacionamento com fornecedores e integração de processos de negócio. Né? Se a estratégia por diferenciação, a TI tem que apoiar a implantação de processos de engenharia, desenvolvimento de operações, né? Notem bem o que está escrito aqui, tá? Desenvolvimento e operação de serviços e produtos únicos diferenciados como processos robustos de relacionamento com clientes e uso de informações para desenvolvimento de novos produtos. A empresa necessita também ter uma plataforma flexível de produção para mudar rapidamente. O foco em novas tecnologias de TI é sobre aquelas que vão criar novas oportunidades de negócio para a empresa. E se a estratégia for custo, a TI deve garantir a integração de processos de negócio, desde o pedido até a entrega, com o mínimo de desperdício possível. O foco em novas soluções da TI sobre aquelas que vão reduzir custos para a empresa. Então, voltando aqui, o segmento de barganha é o de custo. Então, é esse aqui. A TI ela tem que integrar os processos com o mínimo de desperdício. Então, olha, eu tenho que estou sempre trabalhando com uma margenzinha, eu não posso ficar inventando, eu não posso levantar custo. Tá? Exatamente, fazer mais com menos. Se a estratégia é de se colocar num segmento inovador e dinâmico, a TI, o que ela vai fazer? Ela tem que apoiar a engenharia, desenvolvimento, operação de serviços e produtos únicos. São produtos diferenciados, diferentes de tudo aquilo que vocês já viram. Tá? A empresa ela também ela tem que ter processo robusto de relacionamento com o cliente. Então, eu tenho que cativar aquele cara. Se ele apostou na inovação, eu tenho que ter um relacionamento muito mais próximo do que o de massa. O cara que compra um Celta, se bobear, a concessionária não quer nem que ele volte para fazer revisão, entendeu? Agora, o cara que compra um Rolls Royce, a hora que ele chegar em casa, o vendedor vai ligar. O senhor chegou bem? Está tudo bem? O senhor chegou com conforto no seu carro? Né? Então, é diferente do relacionamento. E o cara que compra lá o Tesla, o vendedor, ele vai ligar. E aí, gostou? O que você achou? O piloto automático funcionou legal? Tá bom. Podemos mexer em alguma coisa? Você quer customizar, mudar todo o seu painel? Né? Então, esse cara, eu tenho que ter um relacionamento com ele e usar essas informações para desenvolver novos produtos. Então, eu tenho que sempre estar olhando para o meu cliente e ver o que eu posso entregar diferente para ele. Né? Então, ele é um cara que consome tecnologia. Isso, pós-venda ativo. Tá? E aí o foco em novas tecnologias de TI é sobre aquelas que vão criar novas oportunidades de negócio para a empresa. Então eu tenho que olhar para a TI de como que ela vai me apoiar para criar uma nova oportunidade de negócio. Tá bem? E quando a minha estratégia... Um exemplo de um cliente que vende Etios... SW4 e Lexus. Exatamente. Exatamente. É exatamente isso. Etios é custo, é bastantão, entendeu? É ali, competindo com o resto da catrefa no mercado. Né? Diferenciação, enfoque, o cara que tem um SW4, né? Continua sendo um produto exatamente igual ao de massa, mas ele tem alguns detalhes que diferenciam, né? Que agregam valor. Eu acho que essa é a palavra. E Lexus é o diferentão, entendeu? É o cara que apesar de ser de nicho também, mas é o cara que ele vai comprar o carro híbrido, é o cara que vai, mesmo que isso custe 300, 400 mil. O cara que chega para comprar o Etios, ele está ali, com a cartinha de crédito dele, né, com o financiamentinho, sai de lá com a Bíblia, né, botar no porta-luva. Né? Tá? Então, eu tenho que entender onde é que a empresa ela vai operar, e aí sim
eu tenho que alinhar a minha TI com essa estratégia, né? Quando é enfoque, a TI deve apoiar a flexibilização dos processos relacionados a clientes, engenharia de produto, gestão do conhecimento, relacionamento com fornecedores e integração de processos de negócio. Então, como eu estou trabalhando com um nicho, eu não vendo um Rolls Royce para a rainha da Inglaterra, da mesma maneira que eu vendo um Rolls Royce para o Neymar. Tá? Apesar de que são pessoas totalmente diferentes, mas com poder de compra. Tá? Então eu tenho que focar no cliente, é um nicho de mercado, que é a classe AA, né? E eu vou focar a minha operação e também a minha estratégia empresarial e também os meus recursos de TI para conseguir atingir isso aqui. Tá? Bola para frente. Tá? Então eu tenho que entender os meus objetivos estratégicos. Tá? Por exemplo, numa estratégia empresarial de enfoque, eu tenho que criar produtos e serviços para nichos de mercado. Tá? Então, a TI tem que apoiar a flexibilização, esse aqui é o meu requisito. Se a estratégia empresarial ela é de diferenciação, aquele requisito de negócio ele vai ser percebido como criação de produtos e serviços diferenciados usando a mesma plataforma. Então, a minha TI ela tem que estar adequada para criar os produtos diferenciados, né? Em custo, a minha TI, empresarialmente, ela tem que ser percebida para poder entregar produto e serviço de menor custo. Tá? E aí, se eu tenho uma estratégia empresarial de penetração de mercado, né, a minha TI ela vai apoiar as otimizações de processo para redução de custo, e eu vou buscar maior participação de produtos e serviços atuais nos mercados atuais. Que as lojas de comércio eletrônico aí, antigamente tinha lá a Business to Web, que operava os portais aí de Ponto Frio, Americanas, Submarino, eles trabalhavam com a linha de produtos daquelas empresas. Tá? A estratégia foi aumentar a penetração no mercado, ou seja, trabalhar com uma linha de produtos muito maior. E aí surgiu o marketplace, aonde o seu Zé das Couves, lá de Araquari, né, Araguari, lá no interior de Minas Gerais, ele podia vender o produto dele com a cara da Americanas. Tá? Então ele cadastrava o produto ali, consequentemente a Americanas.com ela atendeu, ela penetrou no mercado, ela ampliou a penetração no mercado através desse mecanismo. Tá? Bom, o entendimento dos meus objetivos estratégicos ele também pode ser baseado no Balanced Scorecard, né? Onde eu tenho a parte financeira, a parte de cliente, e quando eu falo cliente, o usuário ele é cliente também da TI, processos internos, aprendizado e crescimento, que é o famoso ciclinho lá do PDCA. O objetivo sempre é a satisfação do cliente e a continuidade do consumo. O que eu preciso eu preciso ter, eu preciso entregar alguma coisa, eu preciso operar de uma maneira que eu fidelize o cliente. Então, todo aquele blá 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 de administração que vocês ouvem por aí, ele é baseado nisso, né? O objetivo é a satisfação do cliente, por quê? Porque é ele que me paga, é ele que consome, é o dinheiro dele que eu tomo de alguma maneira, né? Eu entrego alguma coisa e ele me devolve isso na forma de dinheiro, tá bem? E aí eu pago as contas e pago os funcionários e monto um plano para ganhar mais dinheiro, enfim. Tá? Bom, então a gente chegou no ponto onde eu preciso avaliar os meus princípios de TI.
Então, eu preciso desenvolver, eu preciso ter ou desenvolver os meus princípios de TI, aonde eu vou estabelecer qual o papel da TI para a empresa, as informações e os dados que a minha TI ela vai processar, o que ela tem, quais são os padrões e arquitetura dos meus serviços de TI, como é que eu faço a comunicação, né? Comunicação mesmo, como é que o famoso endomarketing, né? Como é que eu falo o que eu estou fazendo, como é que eu me comunico com o meu usuário, dizendo que eu preciso fazer uma interrupção. Olha, sábado a plataforma X ela não vai estar disponível porque nós faremos uma manutenção. Ponto. Eu tenho que estabelecer essa parte de comunicação. E também tenho que avaliar os meus ativos de TI, tá? Pessoal, vou te pedir 1 minuto só para pegar uma água aqui, porque esse assunto aqui é bacana, estou falando bastante. Só um minutinho. Então, vamos lá. Eu tenho que estabelecer, então, os meus princípios de TI baseado na minha estratégia. Então, se eu tenho uma estratégia lá, que é crescer pela aquisição de concorrentes, obtendo economias de escala. Tem empresas que operam só assim, né? O cara, ele não quer saber, ele vai lá e compra o concorrente, né? Facebook. Quantas empresas o Facebook comprou? Comprou o WhatsApp, comprou, enfim, uma série, comprou o Instagram, né? O próprio Google comprou o YouTube na época e comprou outras empresas. Então, o que você faz? Você compra, né, percebendo um determinado valor e vai aumentando. De vez em quando você compra um negócio e aquele troço, né, não acaba sendo um investimento que é um tiro na água. Mas em algumas aquisições, elas agregam um valor muito grande. Tá? Então, se eu vou crescer pela aquisição de concorrente, obtendo economia em escala, eu tenho o seguinte princípio de TI. É um princípio. O sistema integrado de gestão deve ser único para todas as empresas do grupo. Tá? Por quê? É muito mais fácil eu ter uma plataforma única de consolidação dos dados e das minhas operações, tá? A partir do momento que eu vou comprando, implanto aquele mecanismo de TI, aquela estrutura de TI, e a minha gestão ela é uma só, e eu consigo enxergar todas as empresas, tá? Uma do lado da outra. Quais são as implicações em projetos e serviços? Se eu tenho esse princípio de TI aqui, ó, que o sistema integrado de gestão deve ser único, isso implica que os projetos isso implica na realização de projetos de implantação do sistema integrado na empresa adquirida. Então, assim, se eu sou a empresa X, eu uso SAP. Aí eu fui lá e comprei a empresa Y. Para eu poder gerenciar a empresa Y, o ideal é que eu use o mesmo princípio de gestão da minha empresa X. E aí o que eu faço? Eu tenho que ter um projeto de implantação do meu SAP na empresa Y. Para quê? Para que eu enxergue as duas empresas do mesmo jeito, com o mesmo painel, né?
de desempenho de mercado, né, independente da maneira com que eu me posiciono, quais são os investimentos que se preciso, se minha operação ela está mais, menos, tá? E aqui outras estratégias, não vou falar muito aqui, senão eu vou me alongar muito, tá? Faltam... Estamos acabando, faltam 5 só. Então, depois disso, né, eu avaliei os meus princípios de TI, defini isso e descobri quais são as minhas implicações nas minhas estratégias de negócio. Eu tenho que entender os fatores críticos para o sucesso. E aí, a gente já discutiu isso ali atrás. Mas, normalmente, eles são no caso, na operação de TI, né, eles podem ser estruturais, de construção ou temporais. Então, eu tenho que alinhar a minha TI com o fator crítico de sucesso. Eu preciso fazer um levantamento de impacto na área de TI. Se a minha estratégia é empresarial, tá, a TI deve apoiar a flexibilização dos processos relacionados a clientes, engenharia de produto, relacionamento com fornecedores e integração dos processos de negócio. Beleza. Qual é o impacto da TI ali? Eu tenho que ter uma arquitetura de aplicações de software que permite o rápido desenvolvimento de novos produtos, tá? Então, o cara que está bolando a TI, ele tem que ver, olha só, a maneira com que eu estou estruturando a minha TI e os programas que eu tenho que ter e o tipo de hardware que eu vou entregar para o meu usuário, né, para o pessoal de projeto, de pesquisa e desenvolvimento, pessoal de operação, enfim, tudo isso tem que estar alinhado com esse meu requisito de negócio, ou esse meu requisito de TI. Tá? Eu tenho que disponibilizar sistemas e software para engenharia de produto e implantar um suporte automatizado na cadeia de fornecimento. Se eu estou trabalhando com enfoque, então eu preciso juntar a minha TI e ver qual... e criar um mapa de impacto para ver o que eu preciso me preocupar. Tá? Com isso, a gente vai analisar o portfólio de TI. Se a empresa já tem um portfólio, eu vou identificar os pontos que precisam ser revisados. Então, eu vou ter que ver o que está sendo executado, quais são os serviços que estão sendo fornecidos. Eu tenho que olhar para o backlog, que é tudo aquilo que é previsto e que não está sendo realizado, tá? Seja que não está sendo realizado porque não está sendo requerido, né? E aí eu posso suprimir esse item, ou também porque eu não estou conseguindo entregar esse negócio direito. De repente eu preciso rever aquilo que eu entrego, o meu menu, né, de produtos e serviços, e adequar aquilo à minha realidade. E de repente, eu tenho isso aqui, mas eu não vou mais fazer em casa, eu vou contratar isso fora. Tá? E aí entra ali o que foi planejado e cancelado, quais os serviços providos e seus SLAs. Então, o que é o SLA? É o Service Level Agreement, que é aquele contrato de nível de serviço, né? Aquele contrato cachorro que quando vocês contratam a NET, né, eles dizem que vão te entregar 50 mega, mas nas letras pequenas ali, né, e amparados por uma decisão da Anatel, eles garantem que eles vão entregar só 10% disso que vocês estão pagando. O que acima dos 10% é lucro. Tá? E claro, também qual é o perfil do cliente aqui. Melhorias requeridas já registradas, porque às vezes eu começo entregando um produto ou fazendo um serviço de uma determinada maneira e o meu cliente fala, cara, mas eu acho que você me entrega melhor assim. O meu usuário também, né? Então, vamos fazer um pouquinho diferente, que eu acho que assim vai ser mais legal. E aí eu tenho que, toda essa cadeia de melhoria, o ideal é que eu tenha ela registrado, né? E a quantidade de mudanças no portfólio do período de análise. Então, eu tenho que identificar quantas mudanças eu fiz no meu portfólio, a partir do momento que eu revi a minha estratégia, né? Eu tô refazendo o meu plano de TI, eu também tenho que ver lá o que eu tinha, o que eu tenho. Né?
Quantas mudanças eu tive? Aquele meu plano de TI anterior ali, ele era adequado? Ele era real? Tá? Também preciso entender a dinâmica do negócio, eu preciso entender como é que os meus recursos se relacionam com as demandas. Tá? Eu tenho que saber o número de clientes que eu tenho que atender, o número de serviços, quantidade de lojas, quantidade de operação. Tá? Então, para eu montar o meu plano de TI, eu tenho que entender toda essa dinâmica. Como é que o meu cliente ele me procura? Né? Por que ele chegou até mim? É, quais são os serviços que eu tenho? Quantas lojas eu atendo? Quais são as operações? Né? Então, para eu escrever o meu plano de TI, se eu não souber da minha dinâmica de negócio, azedou. Isso aqui é essencial. E aí, com base nisso tudo, eu vou definir a estratégia do meu serviço. Vou entender o cliente, identificar o que eu vou oferecer para ele, eu tenho que saber o que é útil e o que tem valor agregado. Né? Então, se eu vou oferecer, vamos lá, para uma empresa que é uma startup, eu vou querer vender, por exemplo, vendo computadores, tá? Eu vou oferecer ou equipamentos de alto desempenho com baixo custo, né? Ou equipamentos portáteis, de uma maneira geral. O cara que abre uma startup, ele é um cara que viaja pra caramba, ele não tem escritório, normalmente ele trabalha num coworking, ele vai querer comprar um desktop com um monitor de 24 polegadas? Não. Ele pode querer comprar um iMac, aí sim, né? Mas aí ele tem um escritório. Então eu tenho que identificar o que eu posso, quem é o meu cliente, e eu vou começar a ver o que eu posso oferecer para ele. Aí eu vou chegar lá, o cara que tem uma startup, e falar: meu filho, eu estou vendendo aqui um storage que custa 350 mil reais. Aí o cara vai falar assim: cara, eu contrato isso na nuvem lá, né? Eu não quero nem ver esse equipamento. Eu não tenho nem gente para operar. Tá? Então, isso não é útil para ele. Pode até ter valor agregado, né? Mas não é útil. Agora, se eu chegar num Google da vida e falar assim, eu tenho um super storage fantástico, o último grito em tecnologia e desempenho e custa 2 milhões de dólares, o cara vai falar, vem tomar um café comigo que eu quero conhecer melhor esse equipamento. Eu tenho data center, eu preciso desse tipo de equipamento. Né? Então, sim, esse é um consumidor, eu tenho que entender o meu cliente. Eu vou disponibilizar para o meu cliente o catálogo de serviço, ou o que eu faço. Eu tenho que definir os objetivos e metas, eu tenho que definir o que deve ser feito e como, eu tenho que gerenciar o nível de serviço, eu tenho que planejar as minhas contratações e aquisições, eu tenho que planejar a manutenção, desenvolver um plano de ação e segurança e elaborar um plano de desenvolvimento de competência e liderança. Tá? Então, tudo isso aqui faz parte dos meus objetivos e metas. E eu tenho que também desenvolver os meus ativos estratégicos. Beleza. Encerramos por aqui uma parte, né, a primeira parte dessa parte de alinhamento estratégico. Como é que foi para vocês essa aula? Né? Ela é muito teórica, mas vocês ficou muito chato ou não? Ou ela foi ilustrativa? Beleza, mas essas informações, elas foram claras? Vocês conseguiram enxergar as coisas que foram colocadas? Tá bem. Isso eu já fico. Beleza. Bom, então eu já fico mais tranquilo. É um volume bastante grande de informação, mas aí é que tá. A gente tem que se situar, porque governança ela é num nível de gestão. Tá, mas, o Marcelo, trava o áudio ou só o vídeo? Áudio, tá.
Essa aula ela está sendo gravada, tá? O pessoal que tem net agora nesse... O meu áudio deu ruído? Deve ser porque eu estou falando muito próximo do microfone. No Meet mesmo, provavelmente no link, a hora que acabar ali, no link vai ficar disponível, mas não tem problema. Eu vejo onde é que está e boto ali, ó, link para o vídeo da aula, tá? Acho que é bem legal. Show. Então eu vou deixar aqui ó, um desafio para vocês, uma atividade, é uma atividade simples, né? Eu quero que vocês deem uma lida nesse... Legal, Maurício, que bom. Eu quero que vocês deem uma lida nessa página aqui, né? E me respondam, como é que eu defino um plano estratégico, né? Como é que são escritos os objetivos estratégicos? E aí é que tá, como é que eu escrevo mesmo, tá? Peguem lá um material sobre planejamento estratégico, tá? E gestão estratégica, e eu quero que vocês me digam lá, como é que eu escrevo um objetivo estratégico? Não de TI, um objetivo de negócio. O que é um objetivo estratégico ali, né? Quando eu estou montando o meu plano estratégico? E qual é a diferença do meu objetivo estratégico e das minhas metas? Tá? Então, eu quero que vocês, pode ser até o da empresa que vocês trabalhem, escreva 2 objetivos estratégicos e com as metas estratégicas e faça uma associação do papel da TI, tá? Chega lá na empresa que vocês trabalham, provavelmente isso no portal interno tem esse material, ou vocês podem perguntar para o chefe de vocês, que tem lá, quem fez o planejamento estratégico direitinho, foi lá e colocou os objetivos estratégicos e as metas associadas a esses objetivos estratégicos, tá? Com base nisso, eu quero que vocês me digam onde é que a TI ela está bem conectada tanto nos objetivos quanto nas metas, tá? Então, objetivo estratégico lá, operar no mercado de ações, qual é a meta? Eu estou chutando um negócio de cabeça aqui. Eu preciso montar uma... Isso, plano estratégico geral. Gestão, esquece da TI, tá? Objetivos estratégicos e as metas, tá? Depois que vocês pegarem essa informação, olha para elas ali, onde é que a TI encaixa ali? Onde é que a TI foi estratégica para entregar alguma coisa ali? Ou vai ser, tá? E essa é a atividade que eu quero que vocês façam. Acho que vai ser bem interessante, né? Porque ela é bem para a área de administração. Show de bola. Pessoal, choros, dúvidas e lamentações. Manda aí. Tá bem. Acho que eu já disponibilizei ali para vocês mandarem o material. Vai ficar disponível até o dia 1º de abril.
Data de entrega dessa atividadezinha aqui. Isso, entrega. Beleza? Então, pessoal, mais alguma coisa? Dia 30 volta às aulas normal? Não, já empurraram para frente. A nossa última informação, me dá um minutinho só aqui. Eu acho que é dia 16, é 12 ou 16, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, a gente recebeu um e-mail aqui da Elbra, só um minutinho, que eu já digo para vocês. Pois eles publicaram 23, não. Aqui. Não, acho que foi pelo WhatsApp. Não, o Paulo, as aulas eu vou fazer assim agora, fica melhor, entendeu? É melhor porque, assim, primeiro que a gente mantém o nosso encontro, entendeu? Aí tem aquele compromisso. Só não precisa se deslocar lá até Canoas, né? Eu acho que é melhor para todo mundo, porque o deslocamento para Canoas ali, principalmente às 6 da tarde, é bem complicado. Ah, não, Torres. Não. Pois é, não, eu não estou achando a informação aqui, mas eu mando para vocês por a hora que eu achar, tá? Deve ter uma comunicação da própria Ubra, vamos ver no portal aqui. Canoas. Comunicado. De 16 de março a 17 de abril. Tá? Então, ó, pessoal, lá na página. Lá na página. Olha aqui, ó. Aqui, ó, na página da Ubra, lá de Canoas, ó, informamos que no período de 16 de março a 17 de abril estão suspensas as aulas e demais atividades acadêmicas presenciais de graduação, pós-graduação e extensão, tá? Sendo essas substituídas por realização de atividades teóricas online e as nossas aulas online, tá? Eu acho que a aula ela é necessária, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês consultem direto lá o site da Ubra, tá? Então, vamos ter aí um mês sem aula presencial. Mas eu vou estar aqui, vou dar aula para vocês. De repente pode atrasar aí 10 minutos, mas isso aí também faz parte. Às vezes a gente pode ter algum problema de estrutura aqui, né, de recurso. Mas eu tenho que admitir que eu achei bem mais
eu achei bem melhor aqui do que no nosso laboratório, porque aqui vocês estão vendo de pertinho o que eu estou mostrando, né? Acho que no conforto da casa de vocês. Lá não tem ar-condicionado. Pois é, no meu pequeno escritório aqui também não tem, né? Porque aqui é o quartinho de empregada. Um dia eu ainda coloco. Mas com certeza eu espero que vocês estejam bem confortáveis aí, com o ar-condicionado ligado, né? O cooler pode ser cheio de Heineken, eu não vou ficar chateado, não. Então tá. Pessoal, muito obrigado aí pela presença, tá? Espero que tenham gostado. E seguimos na próxima aula, tá bem? Para quem chegou depois, o que eu fiz? Essa aula, essa parte do plano de TI, né, de alinhamento estratégico, eu tinha planejado dar em 4 aulas. Como eu não consegui dar aula para vocês na semana passada, e eu sei que principalmente o pessoal que trabalha em TI também acabou sobrecarregado, né, por conta de todas as necessidades, eu fiz o seguinte, eu encurtei, entendeu? O conteúdo de 4 aulas eu transformei em 3, tá? Justamente também para a gente não ter que voltar atrás, eu ter que preparar mais uma aula para vocês, eu vou dar o mesmo conteúdo e eu vou lançar ali naquele dia de aula as atividade teórica, que foi aquela atividade que eu dei para vocês, que eu considero uma atividade bem pesada, ela é uma atividade, por isso que eu até alonguei mais uma semana aí o prazo, porque ela é bastante trabalhosa, e ela é legal, tá? Então, assim, vamos seguir daqui, tá tudo certo, tá? Eu reajustei ali o meu planejamento e vamos seguir o baile. Um abraço a todos, né? Sexta-feira, para quem faz gerência, tamo aí de novo. Abraço aí, pessoal. Valeu. É nóis.